E aí pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós falaremos sobre as funções inorgânicas. Então, vamos lá, turma. Primeiramente, nós vamos estar falando sobre a teoria ácido-base de Arrhenius. O que essa teoria ácido-base ela vai nos dizer? Ela vai nos dizer, pessoal, o que são ácidos e o que são bases, tá certo? Essa teoria ela foi proposta por Svante August Arrhenius em 1884. Então, turma, Arrhenius ele definiu como sendo ácido aqueles compostos que em solução aquosa vão se ionizar, ou seja, compostos que vão formar íons. E eles vão estar produzindo um íon positivo, que ele vai ser chamado de cátion hidrogênio, H+. Porém, turma, descobriu-se que esse H+, ele não existe em solução aquosa. Tá certo? O que vai existir ali vai ser o íon H3O+, que vai ser chamado hidrônio ou também de hidroxônio, tá certo? Mas por que esse H+ ele não vai existir? Porque, turma, ele vai estar reagindo com a água, tá certo? Observe essa reação química aqui, ó. Ó, H+ reage com a água, então forma-se ali o íon hidrônio, beleza? Então, turma, os ácidos vão ser compostos que em solução aquosa vão estar formando um íon hidrônio, tá certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de ácido, pessoal. Ó, HCl mais água, forma-se ali o hidrônio mais o íon cloro. E aqui no caso do ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico reage com a água, formando aqui o hidrônio e formando aqui também o íon SO4 2-. Então, turma, para Arrhenius, sempre que o composto ele reagisse com a água e ele formasse H3O+, ele seria então um ácido, beleza? Aqui, turma, a gente tem alguns exemplos de ácido. Por exemplo, aqui o HCl. Ele vai ser utilizado bastante na limpeza, pessoal, de superfícies, e ele é comercializado na forma impura como ácido muriático. Tem também o ácido sulfúrico, que ele é utilizado na indústria de tintas, refino de açúcar e também na produção de fertilizantes. Tem o ácido acético, que vocês vão estar encontrando ele ali no vinagre. Tem o ácido carbônico, que é utilizado para a produção de refrigerantes. Vai ser ele que vai ser responsável pela formação daqueles gases no refrigerante. E tem também o ácido nítrico. O ácido nítrico, pessoal, ele é bastante utilizado na produção de explosivos. Agora, falando das bases. Segundo a teoria de Arrhenius, pessoal, as bases elas vão ser compostos que vão estar sofrendo dissociação iônica em meio aquoso. O que significa dissociação iônica? É a formação de íons, pessoal. Compostos iônicos eles vão estar sempre sofrendo dissociação iônica. Agora, compostos moleculares, quando formar íons, a gente fala que ocorreu ali uma ionização, beleza? Então, turma, as bases elas vão sofrer dissociação iônica, vão estar formando íons em meios aquosos. E vão formar, pessoal, um íon negativo, que é o ânion hidróxido, OH-, que ele vai ser chamado de hidroxila ou de oxidrila. Aqui, turma, tem o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Observem, turma, que o hidróxido de sódio, em meio aquoso, ele forma Na+, e OH-. Então, se formou OH-, é uma base de Arrhenius. Da mesma forma que o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele também forma OH- ali em meio aquoso. Tá certo? Então, também é uma base de Arrhenius. Aqui, turma, tem alguns exemplos de bases. Aqui, turma, tem o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, vocês vão estar encontrando ele no produto chamado soda cáustica. Ele vai ser utilizado bastante ali na fabricação de sabão e também na indústria de corantes. Agora, turma, vamos estar falando sobre outra função inorgânica que são os sais. Os sais, pessoal, eles vão ser compostos que vão ser obtidos através de reações de neutralização, que são reações onde nós misturamos um ácido com uma base, tá certo? Essas reações de neutralização, pessoal, elas têm esse nome porque um composto vai neutralizar as propriedades do outro. E o produto das reações de neutralização vai ser a formação de um sal e de água, beleza? Então, de forma genérica, pessoal, a gente pode estar representando uma reação de neutralização da seguinte maneira. Aqui um ácido, certo? Aqui uma base
e vai estar formando ali água e também o sal, tá certo? Observem que o hidrogênio do ácido, ele se liga com o OH- da base. Então, forma-se ali a água. E o que sobra, eles se ligam. Beleza? Aqui, pessoal, nós temos uma reação de neutralização, onde nós temos o ácido clorídrico, um ácido perigoso, forte e tóxico, que vai estar reagindo ali com uma base também forte. Quando a gente trabalha com NaOH, é preciso que a gente tome bastante cuidado, porque ele pode causar graves queimaduras na nossa pele. Então, turma, ó, reagindo composto que é bastante perigoso, com outro também bastante perigoso, e que a gente vai estar formando ali vai ser a água e vai estar formando o NaCl, cloreto de sódio, pessoal, popularmente aí conhecido como sal de cozinha, tá certo? Então eu acho bastante interessante essas reações de neutralização, porque muitas vezes a gente tem compostos ali nocivos, que vai se formar, vai ser compostos que tem uma nocividade, uma toxicidade baixa, tá certo? Aqui, turma, a gente tem algumas aplicações de alguns sais. Por exemplo, o KNO3, que é o nitrato de potássio. Ele é utilizado como conservante na fabricação de alimentos embutidos, como por exemplo aqui a salsicha, tá certo? Tem também o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, pessoal, vocês vão estar encontrando ele na água sanitária, que ele é utilizado para branquear produtos têxteis. E também ele é bastante utilizado na indústria de papel. E a gente pode estar falando ainda sobre o fluoreto de sódio, o NaF, que ele é utilizado na fabricação dos enxaguantes bucais. Por fim, turma, vamos falar sobre a última função inorgânica, que são os óxidos. O que são os óxidos? Os óxidos, pessoal, eles vão ser compostos binários, ou seja, compostos formados por apenas dois elementos químicos, onde os átomos de oxigênio eles vão estar ligados a outros elementos. Então, galera, para ser óxido precisa ter dois elementos, sendo um deles o oxigênio. Se tiver três, já não é mais um óxido, beleza? Os óxidos, pessoal, eles podem ser óxidos iônicos, que é quando o oxigênio ele está ligado a um metal. Por exemplo, aqui o F2O3, o ferro ele é um metal, então o oxigênio ele está ligado com ferro, trata-se então de um óxido iônico. E pode ser ainda ter óxidos moleculares, que é quando o oxigênio ele se liga a um não metal, a um ametal, certo? Por exemplo, aqui o CO2. Aqui, turma, tem alguns exemplos de aplicação de alguns óxidos. Por exemplo, aqui o óxido de cálcio, o CaO, ele é utilizado na correção do pH do solo. E aqui, por exemplo, o caso do óxido de manganês, que é o MnO2, ele vai ser utilizado ali na fabricação do aço. E para finalizar, turma, vamos resumir o que a gente já viu. A gente viu os ácidos de Arrhenius, que são aqueles compostos que em solução aquosa vão estar formando o hidrônio, que é o H3O+. Nós vimos que as bases de Arrhenius são aqueles compostos que sofrem dissociação iônica e vão estar formando ali OH-, certo? Em solução aquosa, lembrando. A gente viu que os sais eles são formados através de uma reação de neutralização, ou seja, uma reação de um ácido com uma base, tá certo? E outra coisa interessante, pessoal, é que os sais, na presença de água, eles se dissociam, certo? Formando-se ali um íon positivo e um íon negativo, tá certo? E por fim, tem também os óxidos. A gente viu que os óxidos são compostos binários formados por dois elementos químicos, sendo um desses elementos o oxigênio. Beleza? Então, turma, por hoje é só. Peço que vocês façam os exercícios da semana 4 do PET Complementar Volume 1. E se ficou com alguma dúvida, tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!